Em seguida, eu passo a palavra a Paula, que é a líder do ADE do Litoral Paranaense. Tive o privilégio de conhecer o trabalho que ele vem fazendo com muito esforço, muita dedicação, acompanhando de perto o nascedouro desse arranjo. Então, Paula, fique à vontade para fazer a sua colocação. Boa tarde a todos. O ADE Litoral do Paraná é o primeiro ADE do Paraná, do estado do Paraná. Temos o privilégio, eu sempre utilizo essa palavra, eu acho que é um privilégio, considero um privilégio estarmos participando desse processo. O litoral do Paraná, ele é cerca de 90 quilômetros da capital, Curitiba, né? E é composto por 7 municípios. O de Paranaguá, o qual estou secretária, cerca de 200 mil habitantes, é o maior dos 7, e os demais colegas, todos, né, é região litorânea, Morretes, Antonina, Guaraxaba, Antonina e Matinhos, né, Pontal do Paraná. Nesse sentido, em 2021, nasce essa possibilidade, pós-pandemia, vivíamos. Eu lembro da primeira reunião no Instituto Positivo, em qual a gente conheceu a Elis, né, Elis, e ainda de máscaras e muito preocupados com todo aquele movimento e com todo o pós, né, que seria esse contexto. Em 2022, a gente faz todo esse contexto. Acho que os colegas, cada um qual com a sua história, cada qual com o seu formato, vai trazendo, né, a possibilidade dessa construção muito característico, muito com as necessidades. E o litoral do Paraná, em 2022, após essa seleção do litoral do estado do Paraná, estabelece seus pilares. O primeiro deles seria a melhoria da qualidade da educação pública, e o segundo pilar seria a questão do fortalecimento das lideranças. O município de Paranaguá, ao qual, né, estou secretária, já estamos no nosso segundo mandato, então a gente vive muito bem esse processo de transição, de defesa, inclusive, do arranjo no nosso município. E há colegas que estão no primeiro ano, então a gente vive momentos distintos entre os municípios do arranjo. Hoje, a gente teve o resultado e o Paraná, né, a questão dos índices, a gente fica muito feliz com esse resultado, com essa crescente, e acreditar que foi um dos nossos focos de trabalho. Nessa escuta, eu costumo dizer aos colegas que essa construção do ADE, muito da necessidade da escuta e do respeito, o qual a gente estabelece o nosso foco de trabalho, o nosso objetivo. Eu olho aqui o Mário, a gente fez uma visita, né, inclusive, ao arranjo da Granfopolis, mediado. É muito enriquecedor essa possibilidade de troca, de acolhida. Eu costumo dizer aos colegas que a nossa parada na agenda para a gente se encontrar. A ADE significa isso, é o encontro, é o achado, é a procura, é o anseio coletivo. Claro que são realidades distintas, orçamentos, principalmente lá no nosso litoral, muito distinto entre nós, o nosso arranjo. Paranaguá é uma cidade portuária, né? Temos um porto significativo para o estado do Paraná e para o nosso país. Então, a arrecadação é o diferencial entre os nossos colegas. Mas a demanda, quando a gente entende que a necessidade é a mesma, cada qual olha para a sua realidade, trabalha coletivamente, isso é fundamental. E nessa escuta, nessa construção, a gente definiu esses pilares, e os projetos, ações vêm a caminho, né, desse contexto. Lá nós estamos com o projeto Avança Litoral, nesse momento, no trabalho do fortalecimento dos coordenadores, né, desses municípios, e também o fortalecimento dos nossos gestores. Primeiro, a equipe técnica, né, com o projeto Liderar, com o Sanches lá na questão do vamos fazer essa conta juntos, a questão do financiamento, que é muito importante, né? Eu costumo dizer, e no processo, só contextualizando aos colegas, eu era da equipe técnica, e a minha secretária ela saiu por conta do período eleitoral, né? Ela vai estar candidata a vereadora no nosso município.
Mas junto aos nossos outros secretários que desde o começo abraçaram a ideia, que é a Adriana de Morretes, que infelizmente não pôde estar conosco por conta das questões de voo, e o Sidney, que está aqui também. E junto à Tenille, nós fomos, né, guerreiros nesse sentido da defesa do ADE, da defesa da construção. E defender, inclusive, os nossos prefeitos, porque essa é uma tarefa de nós, dirigentes, fazermos essa defesa, né, do espaço, do fortalecimento, da escuta. E uma das questões que o ADE traz muito isso, muito forte na sua... E ouvindo cada história, cada contexto, é nessa defesa de que esse espaço de construção ele não pode se perder, né? Hoje a gente vive lá junto à equipe a questão do memorial, da transição. A gente está fazendo todo um trabalho na expectativa que seja uma transição, né, que ela seja efetiva, e que seja essa defesa e que tenha essa continuidade. Então, esse é um pouquinho do histórico do nosso litoral do Paraná, que vivencia esse primeiro arranjo do Paraná, nessa esperança de índices e todo o contexto que aquela nota representa, que, né, os professores, o Mozart já falou para nós também um pouquinho, mas nessa perspectiva de construção coletiva, que para nós era algo muito novo. Nós não tínhamos isso. E são dos pequenos detalhes, e principalmente no espaço em que as angústias são muito similares, a construção colaborativa ela tem um efeito e um fortalecimento fundamental para a caminhada. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o Antônio, passo para a Tereza, que ela quer dar uma mensagem. Só uma palavrinha que eu marquei aqui para ser o primeiro ponto e eu pulei. Agradecer muitíssimo ao Mozart, muitíssimo mesmo, porque eu acho que ele, quando ele inventou essa história dos arranjos... Era para isso que não tinha passado da palavra ao seu não. Quando ele inventou essa história dos arranjos e a gente começou a trabalhar com o par, foi absolutamente maravilhoso e abriu um leque de possibilidades enorme de trabalho e de compreensão de gestão que foi maravilhoso, né? E a Elisiane que deu continuidade a tudo isso, muito bacana. Vou passar para você. Bom, agora, Paulo, para encerrar aqui a nossa mesa, tenho o privilégio aí de passar para o Antônio de Souza Silva, que é o líder do ADE-GE Piauí, para que ele conte a sua experiência. Obrigado, professor Moza. Boa tarde, pessoal. Os Alpes piauienses faz frio, agora esse ar-condicionado aqui, respeite, viu? A judiação, eu estava com 42 graus na sombra. Ontem eu estava com 42 graus na sombra, que eu estou parecendo que eu estou... Viu? Ou mais. Mas, enfim, contar aqui um pouquinho da história dos arranjos do Piauí, né? GE4 e GE5. E a grande curiosidade que começou foi pelo próprio nome, né? Quem já acompanha já ouviu, mas como a mulher da Latam sempre diz, você já sabe, mas não custa falar. Então a gente estranhou logo pelo nome, arranjo, porque no Piauí arranjo é uma coisa assim que a gente faz para improvisar, vai arranjando aí, vai se resolvendo aí, até a gente encontrar uma solução para isso. Então, eu digo, mas tinha outro nome mais, né? Mas quando a gente vai conhecendo, professor Moza, e vai entendendo o que é a complexidade, a importância, o impacto que essa simples palavra nos traz, a gente fica admirável, né? A gente fica admirado. E os arranjos do Piauí, GE4 e GE5, teve início quando a gente era secretário municipal de educação em Tanque, em 2014. O Todos pela Educação nos elegeu como o secretário mais eficiente do Brasil, e saiu uma matéria, porque a gente mora numa região pobre, mas os nossos indicadores eram semelhantes ao de Sobral, muitas vezes melhor que o de Sobral em proficiência, por exemplo, dos anos finais
de matemática e português acima de 300 pontos. Então, isso chamou a atenção e eles fizeram a matéria. E o pessoal de Votuporanga viu a matéria e nos convidou para fazer uma palestra em Votuporanga. E aí a gente é acostumado a conversar com 50 profissionais, que era a minha rede, né, envolvendo equipe técnica, coordenador pedagógico, gestor escolar, professor, zelador, então vigia, motorista, dava 50 pessoas. E aí, quando me chamaram lá para Votuporanga, que eu cheguei, olhei assim de cima, tinha 5.000 pessoas. Né? E eu digo, eu não vou falar aqui não, com esse povo, muita gente, né? E lá eu fui entender o que era. Eu nunca tinha visto aquele tanto de gente, nem num show de festa, imagine, para falar de educação. E aí depois, não, me disseram, é porque aqui é um arranjo, Noroeste Paulista, e vem cerca de 32 municípios, e a gente se reúne e faz essa jornada pedagógica, todo mundo junto, né? Esse evento, né, regional do Noroeste Paulista. Então, achei a ideia interessante, retornei para o Piauí, e eu digo, eu vou criar um negócio desse bem aqui no Piauí também. E a gente foi encontrando pessoas com pensamentos comuns, pessoas que tinham desafios, que estavam à frente da pasta da secretaria, na solidão, com as mesmas angústias, com os mesmos objetivos, com a realidade socioeconômica, da defasagem de aprendizagem semelhante às nossas, né? E a gente se juntou, formamos um primeiro arranjo, depois ampliamos para um segundo arranjo, que hoje nós temos 9 municípios envolvidos em 2 arranjos, GE4 e GE5, que hoje vamos formar aí um GE9, né? E vamos deixar só um arranjo só. Enfim, então, pensando nesse contexto, no Brasil, a gente tem uma grande dificuldade de entender e de diferenciar que a pobreza não é similar ou igual à dificuldade de aprender. Às vezes, elas se apresentam juntas pelas faltas de oportunidade e do atendimento que não entende aquelas necessidades ideais para a demanda das quais são ofertadas, a gente encontra no nosso dia a dia. Né? E, para falar um pouco disso, eu gosto sempre de trazer um grande educador que me inspira e que eu tenho ele como o maior educador do Brasil, que é o Darcy Ribeiro, e ele tem uma frase muito impactante, e quanto mais eu leio essa frase, mais impactante ela se torna, mais presente, contemporânea, que ele traz assim: a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. E é um projeto muito bem articulado. E ele tem várias facetas, né? Ele tem várias facetas. E uma das facetas é justamente da gente jogar, muitas das vezes, a água da bacia com o bebê fora. Então, quando se fala educação pública brasileira, a gente já tem no nosso inconsciente algo que não é bom, algo que é marginalizado. Só que quando a gente divide a educação pública brasileira em 4 etapas principais, e a gente percebe que muitas delas já dão conta do recado. Educação pública. A educação infantil hoje dá um show. Na hora que você vê um professor da educação infantil, você já conhece. Ele anda com um reboque, né, com várias bolsas, e é onde se acontece o melhor desempenho hoje na educação pública e na educação infantil. No ensino fundamental, nós temos os anos iniciais dando conta também. O IDEB mostrou isso. Os anos iniciais dão conta. Então, já tem uma etapa e meia. Os anos finais, não, nós temos um grande desafio. O ensino médio também é um outro grande desafio. Então, já estou meio a meio. Tem uma etapa e meia funcionando bem, com desafios, e outra etapa e meia com desafios. Aí nós vamos para o ensino superior. O ensino superior que nós temos de melhor é o público. Então, a educação pública brasileira, em 4 etapas, 2,5 está funcionando muito bem. E 1,5 está com grandes desafios, só que a gente mistura tudo e se distrai. Então, Abrúcio, moço, a gente tem que parar de se distrair. A gente tem que lutar por aquilo que vale a pena. E o que vale a pena é uma educação com qualidade e com equidade. E os
arranjos educacionais são instrumentos mais do que eficazes para fazer esse trabalho da equidade. Eu estou falando de 9 municípios que saiu de um IDEB de 2,8, por exemplo, e hoje está chegando no IDEB 5, relação 2021, mas já tem projeções de ter o IDEB 8,5 em alguns municípios, outros com 7, numa região que o maior IDEB era um 5. Eu estou falando de impactos na alfabetização, que o último indicador da ANA, no terceiro ano, que a gente não tinha mais, desde 2016, a gente não tinha indicador de alfabetização, era de 39% das crianças com a leitura adequada no terceiro ano. E agora, com o novo indicador de alfabetização, que foi lançado recentemente, nacionalmente, nós temos um indicador no segundo ano, antecipamos para o segundo ano, e dobramos, chegamos a 70% das crianças alfabetizadas no segundo ano. Eu estou falando também que desses 9 municípios, nós temos 2 que 100% das crianças estão alfabetizadas no segundo ano, que corresponde a quase 30%. E dos 9, nós temos 4, quase 50%, estão com acima de 80% das crianças alfabetizadas ao segundo ano. Então, é desse impacto, é dessa forma que a gente garante uma transição, um trabalho que vai fortalecer e deixar que a transição seja tranquila, porque todo mundo quer estar ao lado daquilo que dá bom resultado. E aqui eu vou trazer uma outra que a gente teve no Conselho Nacional, Tereza Goretti. E lá, na época, eu lembro muito bem que um dos grandes desafios seria como um desenho, para entrar a questão financeira, como que seria esse desenho, para que houvesse um apoio, um estímulo, porque hoje os municípios têm essa organização, mas não há um recurso público destinado para isso, para estimular, para garantir que essa política continue. Enfim, o Itaú Social fez um trabalho, através da sensibilidade da rede de colaboração, que é uma iniciativa do Instituto Positivo, que foi sensibilizado por essa rede de colaboração, e ele abriu pela primeira vez, em 2020, o edital Melhoria da Educação para as iniciativas de arranjo e consórcios. E nós, lá na minha região, nós nunca poderíamos participar desse edital, porque o edital garante que é, no mínimo, 50 mil habitantes. E nosso município, o maior, tem 9 mil. Os outros ficam entre 4, 3, 5 mil habitantes. Só que, com essa abertura, nós participamos do edital Melhorias. E das 6 iniciativas selecionadas, nós elegemos 2. E aí começou, só para encerrar, o trabalho de colaboração entre o terceiro setor e os arranjos. Nós não pegamos em recursos, mas tivemos o apoio técnico que foi fundamental. E nós encontramos nisso, moça, essa grande evolução. Essa evolução que eu falei da alfabetização foi praticamente de 21 para cá. Nós passamos 3 anos recebendo formação continuada para a equipe técnica, professores, gestores escolares, e está aqui um documento que a Beth também está ali, que é do ICEP, foi contratada pelo Itaú Social, o Instituto ICEP, e fez a formação durante 3 anos no Piauí, e aqui está o documento que registra e que garante uma transição, porque quando os dirigentes chegarem, vai encontrar esse documento da melhoria e do impacto. Então, o arranjo educacional é uma política de equidade e que o Brasil precisa colocar no Plano Nacional de Educação. Nós precisamos parar de distrair com aquilo que não é prioridade. Bom, então, encerrando aqui essa segunda mesa, agradecer a vocês pelas ótimas contribuições, as experiências, e para concluir, eu adoro fazer isso, Elisiane e Patrícia, vai sobrar para a gente, mas eu proporia, inspirado um pouco da fala da Carla, eu não falei sobre ela, mas é outra pessoa muito inspiradora, eu acho que a gente poderia criar um curso onde a própria Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, ou com outras instituições que queiram também
E aí eu acho que o próprio Instituto Positivo, a Fundação Itaú Social, que eu acho que uma das coisas que nós poderíamos fazer para o início do próximo ano, montaríamos ao longo do semestre, um curso de formação de gestores na política pública intermunicipal. Porque eu acho que a gente observa o quê? Tem muita gente que conhece da política municipal. Mas a intermunicipal, eu acho que a gente poderia trazer. Tem muita gente boa, imagina aqui o Sanches mostrando como é que faz a conta do território. A gente sabe fazer a conta do município, mas muitas vezes não sabe fazer a conta intermunicipal. O IDEB do território, como é que a gente analisa? Então, eu acho oportunidades de crescimento pelo regime de colaboração intermunicipal. Então, isso seria, vamos convidar naturalmente a SASE para nos ajudar nesse processo, pelo entusiasmo do Maurício, e eu acho que isso pode dar uma escala rápida, muito grande, e incentivar o regime de colaboração intermunicipal. Muito obrigado.